Olá pessoal, tudo bom? Bom, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o meu método de estudo, sobre como eu tenho me preparado para os aulões. Eu sei que muitos de vocês, pela graça de Deus, têm gostado desse material, têm me falado como tem sido edificante para a vida de vocês. E a minha resposta é sempre a mesma, é que isso é muito estudo. Estudo da palavra de Deus, estudo de bons materiais. Então, a aula de hoje, na verdade, que não é uma aula, né? Mas é mais uma dica para vocês. Eu vou apresentar como que funciona a minha rotina de estudo quando eu me preparo para dar um aulão como que vocês têm recebido, tá? Então, antes de mais nada, por exemplo, agora eu estou falando sobre Josué. Eu preciso conhecer o livro, então eu leio o livro todo. Ou eu leio o livro completo, ou eu ouço o livro completo, né? Existem hoje vários aplicativos de audiolivros, então eu consigo ouvir Josué, consigo ouvir o livro que for também. Então, antes de mais nada, você precisa conhecer todo o livro, tá? É muito importante esse primeiro contato. Aí, de fato, para começar a preparar a aula, eu nunca leio o livro e preparo a aula no mesmo dia. Eu geralmente leio o livro, dou 1, 2 dias para começar a pensar na aula em si. Primeiro eu espero que o livro fale comigo, que a palavra de Deus fale comigo, e num segundo momento eu passo então por muita oração. Eu fico orando e me perguntando, Deus, como que esse livro acontece, como que eu posso ensinar esse livro de uma forma saudável. E então, pela capacitação do Espírito Santo, eu começo a visualizar o desenrolar do livro e o que ele pode apresentar de interessante e de didático para ser dado numa aula. Tá? No segundo momento, no terceiro momento, então eu preciso ler o livro, eu preciso orar muito. E no terceiro momento, então, eu parto de fato, né, para elaboração da aula. Como é que eu começo uma aula, uma sequência? Por exemplo, a luz não está legal, né? Por exemplo, em Josué ou em qualquer outro livro da Bíblia. A primeira coisa, vocês já perceberam que as primeiras aulas sobre os livros são aulas introdutórias. Estou tentando arrumar a luz aqui. São aulas introdutórias. Na primeira aula, no primeiro momento que a gente tem o contato com o livro, eu dedico algum tempo para falar sobre o que está acontecendo, sobre qual que é a intenção do autor, sobre como que ele chega nesse ponto. Né? E para isso, então, a gente conta com livros de apoio, são livros de panorama, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. São comentários. Mas, assim, deixar bem claro para você que existem dois tipos de comentários. Comentários introdutórios, né, que são os que eu uso, que são livros que vão te mostrar o pano de fundo, mostrar o desenvolvimento da teologia e tudo mais. E existem comentários que eles comentam versículo por versículo à luz do pensamento do autor. Então, assim, eu trouxe alguns aqui só para mostrar para vocês, alguns que eu tenho. Deixa eu... Peraí. Ó, deixa eu virar aqui. Pera. Aqui são alguns comentários de livros que eu tenho, tá? Isaías, João, Tiago, Atos, Juízes, 1 Pedro, tem outro de João, tem Gálatas e Filemão. Tem alguns outros ali, mas eu só peguei para mostrar para vocês qual tipo de comentário que eu estou falando. Esses que eu mostrei, esses comentários assim, eles comentam versículo por versículo do texto e dão apresentam o parecer, apresentam a ideia do autor. Então, assim, se eu leio um comentário de Colossenses e Filemão do Ralph Martin, eu sei que o conteúdo aqui são pensamentos do Ralph Martin, né? Assim como os demais, tem Timothy Keller, tem vários outros. Esses comentários eu não uso para preparar material. Por quê? Porque é a ideia do autor, sabe? Não são pensamentos que eu cheguei à luz de estudo e da oração e da meditação na palavra. É como se eu pegasse algo pronto e particularmente eu não gosto de usar esse tipo de material na elaboração das aulas. Eu gosto de usar isso aqui de repente para ler no momento devocional, se eu estou com algum texto mais complicado que eu não estou entendendo, eu tento ler o comentário versículo por versículo para ver o que o autor pensa a respeito,
para de repente ver se a ideia dele é uma ideia que eu consigo encaixar no meu pensamento ou não. Então, assim, é uma leitura muito legal, é uma leitura muito edificante, mas que eu não uso para preparar a aula. Para preparar a aula, eu uso um segundo bloco de livros, que são os livros de panorama do Antigo Testamento. Eu vou apresentar para vocês aqui os quatro que eu uso para preparar os aulões, tá? Eu uso esse aqui, Instituições de Israel no Antigo Testamento, é do Roland de Vaux. Esse cara é um rabino histórico, assim, é um livro muito histórico, é um livro muito, muito rico em conteúdo histórico. Ele apresenta o desenvolvimento da lei de Deus no Antigo Israel de uma maneira muito, muito completa. Esse livro aqui é excelente para essa questão, tá? É da editora Teológica, esse Tzinho aqui, ó. Aqui, ó. Editora Teológica, um livro muito bom, né? Quem recomenda ele, né? Quem coloca nota de rodapé nele seria... A gente tem Henry Sobel, a gente tem o Luiz Saião, a gente tem o Nelson Kilp, só gente de qualidade. É um livro, uma leitura um pouco densa, mas se você tem curiosidade em saber como que o israelita pensava, o que ele tinha em mente quando se falava em Yahvé, em Adonai, esse livro é muito bom. O segundo livro que eu uso é esse aqui, ó. Foco, esse é um pouco mais conhecido, Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo. Esse livro aqui foi o livro base que a gente usou nos estudos de panorama do Antigo. Esse aqui é do Antigo, mas eu tenho do Novo também, no seminário, tá? É um livro bem didático. Ele apresenta de forma breve a teologia do livro, fala sobre o contexto histórico, fala sobre data, fala sobre autor, fala sobre qual a mensagem que o livro apresenta, é lógico, à luz do pensamento de Carlos Oswaldo, tá? E ele traz uma parte interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, se eu conseguir. Tá, aqui eu estou em Esther, por exemplo, tá? Ele bota, deixa eu só simbolizar. Ele bota ali um esboço sintético. Então ele comenta ali, ó, Esther, do capítulo 1 ao capítulo 2, 20, vai falar que Esther é elevada à realeza em um momento crucial da história persa e israelita. Ele vai catalogando as perícopes, né, os blocos de textos em ideias. Esse esboço sintético nos ajuda bastante a entender o desenvolvimento da ideia do autor dentro do livro. É muito, muito válido essa leitura. O terceiro livro que eu uso, Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. Fascinante, esse aqui é o meu livro mais recente de estudo, mas que ajuda demais também. Ele, assim como o Vox, né, aquele primeiro que eu falei, ele traz muito da questão cultural, muito do contexto histórico, só que esse aqui ele traz informações mais pontuais. Por exemplo, Josué 2, de 3 a 5. Ele traz, se no texto, por exemplo, ele cita alguma cidade, ele cita algum grupo, alguma etnia, esse livro comenta sobre a etnia. Essa etnia, a etnia X, que vivia na região X e que tinha tais práticas e tudo mais, enriquece demais o nosso conteúdo, esse comentário aqui, comentário histórico, cultural da Bíblia. Esse aqui, ai caramba, eu peguei do Novo Testamento. O do Antigo tá ali atrás, mas eu tenho do Antigo e do Novo Testamento. Quarto livro, Panorama do Antigo Testamento, esse do Gleason Archer. É igual, é a mesma ideia do Carlos Oswaldo, daquele panorama do Antigo Testamento, do foco e desenvolvimento do Antigo Testamento. Por que eu leio outro? Para não ficar preso ao pensamento do Carlos Oswaldo, né? Eu vejo o que o Carlos Oswaldo pensa sobre o texto, eu vejo o que Gleason Archer pensa sobre o texto, e eu vejo como que as minhas ideias, as minhas percepções se casam ou conversam entre si com as demais opiniões. É sempre bom e sempre saudável você não basear nenhum tipo de aula, nenhum tipo de estudo em um livro só, porque você meio que fica refém àquele pensamento. Então, é sempre recomendado você ter mais de uma ideia para você poder conversar e você dialogar entre as partes.
tá? E o quinto livro, que esse aqui, se deixar eu fico horas lendo, é o Atlas da Bíblia, né? Eu gosto muito de mapa. Esse livro é riquíssimo em conteúdo. Ele sempre traz o mapa e uma grande parte escrita a respeito dele. É mais escrita do que mapa, na verdade. Mas é extremamente enriquecedor esse conteúdo. Esse aqui é da editora Vida Nova, tá? E do Barry Batezel. É um livro realmente muito útil. E aqui então eu preciso fazer algumas observações para vocês. Você vai me perguntar, poxa, Davi, muito bom esses livros. Você me empresta? Não. Esses livros de estudo eu não empresto. Esses são inegociáveis. Os comentários bíblicos eu posso até, o livro por livro, eu posso até te emprestar alguns. Mas a gente gasta dinheiro, a gente investe dinheiro em muita coisa, né? Em sapato, em celular, em roupa nova. E nós não compramos livros de qualidade, tá? São livros baratos? Alguns. A maior parte dos livros de estudo são livros um pouco mais caros, porque é um conteúdo extremamente rico. Não só rico em conteúdo, mas em história, em estudo. Não foi fácil, por exemplo, para o Gleason Archer chegar nesse conteúdo final. Sabe, um livro que fala sobre todos os livros do Antigo Testamento, um livro desse, um comentário. Imagina o trabalho que deu fazer um comentário histórico-cultural da Bíblia. Cara, eu não consigo imaginar. E tudo isso tem um preço, né? Para a editora, para o autor. Então não são livros baratos. Não são livros que você encontra aí a R$ 20. De repente, num sebo você até acha nesse valor, mas são livros um pouco mais caros. Mas por que eu estou falando isso? Invista em leituras saudáveis, sabe? Invista em livros que te ajudam a entender a Bíblia. Às vezes a gente até compra livro, mas compra os livros errados. A gente quer comprar livro devocional. Não estou falando que é necessariamente errado você comprar livro de devocional, você comprar livro de, sei lá, romance, qualquer outro tipo de literatura. Mas compre livros que te ajudam a entender a Bíblia. Esses, sim, são extremamente ricos, são extremamente valiosos para a sua vida, tá? Eu queria muito fazer essa apresentação do meu material de conteúdo aqui para vocês, porque para mostrar que você também pode preparar uma aula, que você também pode ser enriquecido na sua casa através do estudo dos livros corretos. Então, apresentei os livros aqui para você. Se você tiver interesse, todos eles você encontra na internet para comprar. Se tiver dúvidas sobre algum deles, você pode entrar em contato comigo, mas leia bons livros. Aproveite essa quarentena, né, para você ser enriquecido. Alguns deles estão disponíveis em e-books, né, na plataforma Kindle ou outros leitores digitais, que aí o livro fica bem mais barato. Mas se você gosta de ter o livro em papel, procure, né? Com certeza as grandes lojas aí, as grandes editoras têm todos eles em estoque, beleza? Abraço.